E a gente começa essa segunda hora do AgroTarde falando de um assunto que ficou muito latente aí nesse período agora, principalmente de pandemia, né? Que é a exigência dos consumidores. Todo mundo está atrás de produção orgânica de alimentos, com alimentos aí, produtos cultivados com boas práticas ambientais, e isso fez crescer o mercado de defensivos biológicos também aqui no Brasil. E esse mercado, ele une tecnologia, preservação e resultados para o produtor. Tanto que a consultoria Blink, em parceria com a CropLife, fez uma pesquisa para mapear a importância e o tamanho desse mercado de defensivos que melhoram a produção, protegem a plantação e preservam o meio ambiente. E é sobre isso que a gente conversa agora com a Amália Borsari, que é diretora executiva de biológicos da CropLife Brasil. Amália, seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui com a gente, viu? Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Oi, Amália, boa tarde. O que você pode contar aí pra gente, né, dessa pesquisa que vocês fizeram? Sim, nessa pesquisa nós verificamos o mercado em dois cenários, tá? O cenário da indústria desse crescimento, a gente fechou como CropLife um crescimento da indústria de 75% frente ao ano passado, tá? Chegando a 1.179 milhões. Tá? E nós tivemos uma pesquisa que foi feita a partir de dados do campo, ou seja, na visão do produtor rural. Nesse sentido, nós chegamos a um crescimento também de mais de 40% referente ao ano passado, e com estimativa de crescimento para o próximo ano, segundo dados de inteligência aplicado nesse sentido, chegaremos a mais de 30%. A expectativa é que em 2030 esse mercado quase triplique com relação a 2020, chegando a 3 bilhões 699 milhões de reais. Seria, com relação ao ano de 2021, seria um acréscimo de 107% nesse mercado. Ou seja, bem promissor. Ô, Amália, a gente tem falado aqui ao longo dos últimos meses, né, fazendo questão sempre de ressaltar que durante a pandemia o agro não parou. E esse mercado agro, ele acabou por movimentar vários outros mercados, né? Movimentou muito, por exemplo, o de insumo. No caso dos biodefensivos, eles foram beneficiados, eles tiveram aumento também em função dessa pandemia, quando as pessoas estão ainda mais preocupadas com a saúde, com aquilo que elas consomem? Com certeza. Trazendo um aspecto da situação do Covid, em especial, os produtos biológicos, eles utilizam a matéria-prima nacional, de origem nacional. Portanto, não tiveram um impacto muito grande com a questão de câmbio. E a preocupação do produtor rural, principalmente nesse momento onde os insumos, onde há um aumento dos valores dos insumos, os biológicos, eles entram dentro desse pacote tecnológico para amenizar as perdas de produtividade com as pragas agrícolas. Então, eles entram como essencial nesse manejo, evitando, bom, nesse caso, ter essa perda de produtividade. E é claro que a demanda é uma demanda grande, inclusive, do próprio mercado consumidor, né, tanto nacional como internacional, de se ter produtos mais corretamente sustentáveis, vamos dizer. Ô, Amália, você estava falando do uso, né, de matéria-prima nacional na fabricação desses defensivos biológicos. Então, quer dizer que é mais barato para o produtor, além de mais saudável, né, de mais fácil aí esse manejo, sem o uso do químico. Fazendo um parêntese aqui, que a gente sabe da importância do uso químico, né, tem casos que só ele resolve. Mas quer dizer que é mais barato para o produtor ele usar o defensivo biológico?
Não necessariamente mais barato. O que eu quis dizer é que não teve um acréscimo grande correlacionado com o aumento cambial. Né? Esses produtos, eles têm um nível tecnológico alto, são produtos que passam por processos, desde a parte da seleção do isolado microbiano, da parte da parte de produção, de dar uma escala de produção para esses produtos, e depois há toda uma questão de formulação, de adequação, além de seguir todos os critérios regulatórios. Nesse sentido, nós estamos falando desde micro-organismos, de cepas diferenciadas, desde os produtos com ação, com emprego de biotecnologia. Podemos agora, nesse ambiente de pandemia, fazer uma correlação um pouco com a vacina. A vacina são empregadas biotecnologias, isso é uma tendência a ser aplicada também nos biológicos. As vacinas precisam de um processo de formulação, muitas vezes, para conseguir essa adequação, não precisa necessariamente do produto ser refrigerado, e os biológicos, eles se encaixam, eles têm essa mesma linha, né? A depender do nível tecnológico, o produto, ele não precisa ser refrigerado. Na verdade, hoje a maioria deles não são refrigerados, não é refrigerado a maioria, e eles podem ser transportados e podem ser distribuídos em diferentes regiões. E o tempo de armazenamento também é maior. Então, o emprego tecnológico desses produtos, muitas vezes né, não fazem com que eles fiquem num valor diferenciado de outras técnicas de proteção. Porém, quando você utiliza esses produtos e juntamente com outras ferramentas, você tem uma efetividade de controle maior. Estima-se que hoje que a perda de produtividade agrícola, mesmo utilizando tecnologias, a depender de situações como ambientais, ela chega de 10% a 90%, sendo que a média é 37% de perdas. Se o produtor ele utiliza de todas essas ferramentas e tudo aquilo que se tem de mais de moderno para a proteção vegetal, ele consegue ter uma menor perda e assim uma produtividade maior. E nesse sentido, no final, né, no final do processo produtivo, ele tem uma vantagem competitiva. É mais assim que esses produtos estão inseridos. Amália, é importante você fazer essa ligação, essa relação, essa analogia entre o produto biológico e a vacina, porque até um certo tempo atrás, muita gente ainda entendia os defensivos biológicos quase como aquelas misturinhas que as pessoas faziam, que não agridem e que acabam por resolver, quase caseiras, quando tem muito de tecnologia nisso, né? Esse mercado vem crescendo e aí eu queria saber de você qual que é o percentual que os biodefensivos já ocupam no mercado numa comparação com os defensivos químicos. Perfeito. Hoje nós já temos 1/3 de soluções biológicas para combate de pragas, tá? Na agricultura, dentro desse mercado hoje de defensivos, né? E a proposta é você utilizar tanto o defensivo, o químico, como o biológico e outras técnicas também de manejo para que você consiga ter uma efetividade nesse controle, né, vegetal. E a tecnologia ela está muito empregada nesse segmento, realmente inovações estão surgindo e inclusive quando você olha uma fotografia há 5 anos atrás, podemos dizer que esse mercado praticamente se transformou. Hoje o biológico, ele não pode ser visto apenas como o ativo biológico, talvez. Exemplos, tá? Quando a gente fala de um BT, de um Bacillus thuringiensis, depende de cepa, depende do tipo de cepa, depende do tipo de formulação e depende de como ele é produzido. Tudo isso impacta na efetividade do produto. Portanto, o produtor ele precisa ter esse conhecimento, esse know-how e ele precisa pedir, resultados agronômicos para que ele possa utilizar com mais confiabilidade.
O processo de registro, nesse sentido, é essencial nesse segmento, pois a partir disso o produtor e o consumidor final, ele tem um produto que está adequado em termos de, já passou pelo crivo de saúde, pelo crivo ambiental e pelo crivo de efetividade agronômica. Então, isso dá um crédito maior a essa tecnologia. Então, quando a gente fala o produto biológico, ele é seguro, mas desde que passe por todos essa avaliação né, dentro das normas. Isso não só aqui no Brasil, como no restante do mundo. Né? Só para vocês terem uma ideia, os biológicos eles são registrados na mesma legislação dos pesticidas na Europa. E nos Estados Unidos também, eles passam por praticamente todos os processos. E no Brasil não é diferente. Muito bem, Amália Borsari, diretora de Biológicos da CropLife Brasil. Quero muito agradecer pela entrevista, bom ter você aqui. Obrigado pelos esclarecimentos e sucesso aí no trabalho, viu? Obrigada, Amália. Obrigada. Conte conosco.